E aí, bom? Bom, você caiu nesse vídeo, então muito provavelmente quer aprender algo sobre o começo do jogo, né? Então vou te guiar nisso. A começar, um aviso. O começo do jogo pode ser absolutamente tedioso para alguns jogadores. Ele é um MMO inicialmente bem lento e um tanto travadinho. Você encontrará poucos desafios de verdade no combate nesse primeiro momento, fora que a base narrativa dele tem muito texto e pouca dublagem. Então você já consegue imaginar que ele tem um ritmo um tanto diferente de outros MMOs. Alguns que começam num frenesi grande, tem uma narrativa mais incisiva, com voz e tal. É diferente. Bom, mas isso não faz nem a história, nem o combate ser ruim. Porque a história ela é legal e ela também melhora com o tempo, assim como o combate. O combate ele é interessante, o começo é lerdo, mas depois você tipo sai de uma a duas skills para 15 ou mais, dependendo do job. Passado isso, existem algumas ações legais que eu posso recomendar. Uma delas é a mais básica de todas, faça as missões que parecem um Q azul dourado. Uma que tem a borda parecendo um sol são as missões principais, as quais chamamos de MSQ, ou Main Scenario Quest. Focando nesses dois tipos de missão, você terá seu progresso bem encaminhado. As MSQs elas vão liberar praticamente todo o jogo fundamental para você. Elas são basicamente a via primária de progressão do jogo por si só. As missões azuis elas liberam recursos e funcionalidades, como os próprios jobs, né, as classes, e instâncias, entre outras coisinhas. Aqui nesse jogo nós chamamos as classes de job, algo que vem já da franquia mesmo, Final Fantasy. As missões normais, os que é dourado normal, os que não tem nenhuma cor diferente, elas são o que diríamos são as missões secundárias. E elas não têm tantas recompensas assim. Elas pagam pouco, dão pouco de XP. Mas muitas delas, não vou dizer muitas, mas uma quantidade significativa delas vai te trazer algumas coisas exclusivas, como alguns patches, se não me engano, emotes também, sabe? Aquelas ações que você faz o personagem reagir e tal. Então essas quests amarelas elas vão te prover essas coisinhas. Entendido isso, você precisa atentar-se a uns cristais azuis gigantes e alguns pequenininhos que estão no mapa, que a gente chama de Aetheryte. Os grandes eles te permitem teletransporte incondicional de qualquer lugar, enquanto os pequenos você precisa estar na sua, digamos, rede local, geralmente uma cidade. Como o próprio tutorial inicial vai te guiar, basta você clicar neles pela primeira vez que eles liberam acesso. Sempre que você vê um Aetheryte, eu recomendaria que você sempre liberasse ele, porque cedo ou tarde você vai acabar tendo que voltar naquela região ali por causa de uma missão ou outra. E no começo você tá praticamente a pé. Você não tem montaria, você não tem voo, que é em relação da montaria também. Então você vai acabar se atrasando muito se você não tiver as Aetheryte liberadas. E ocasionalmente quando você ganhar um item chamado Aetheryte Ticket, você pode usar ele para cortar o custo do teletransporte de Aetheryte. Mas eu realmente recomendo que você só use isso para teletransportes muito caros, tipo de 1000 gil, coisa do tipo. Os mais baratinhos você vai pagando de boa. Vai ter uma hora que esses teletransportes vão custar 2000 e pouquinho, mais pra frente, né? Não no começo do jogo. Vão ter alguns teletransportes que vão realmente ser bem mais caros. Apesar que depois que você se situa no jogo, arrumar gil não é um problema, sinceramente. Quanto ao combate, eu recomendo fortemente que você inicie num job do começo mesmo, esse que começa no nível 1, e vá com ele até o nível máximo. Porque assim você vai conseguir vivenciar o que seria a progressão mais pura do jogo. Porque o jogo ele vai progredindo gradativamente e liberando habilidade gradativamente. E aí você vai aprendendo os combos e tudo mais direitinho, num ritmo mais relax, vamos dizer assim. E muitos jogadores que acabam indo pro Final Fantasy são pessoas que não têm hábito de jogar MMO. Então, se você é novato, principalmente no gênero de jogo, é interessante você começar num job que começa do nível 1. Porque vão ter jobs que você libera no meio do caminho, que você começa de um nível mais alto. E você já vai ter uma barra cheia de habilidades, e aquilo pode te confundir um pouquinho. Então, começa de um job de nível 1 também. Essa é uma outra dica que eu posso dar pra vocês aí que estão começando. Agora, descrevendo um pouco o combate,
ele basicamente vai envolver duas ações, que é coordenar suas habilidades de personagem com movimentação. E é comum recomendar-se que você nunca pare de bater. Em alguns casos, com alguns jobs, essa norma muda um pouco. Como por exemplo, o Black Mage e o Pictomancer, elas são jobs mais estáticos, que são magos, casters, né, que a gente chama. Eles ficam ali preparando a magia e tal. Então eles não são móveis. Então, em muitas circunstâncias você não vai poder, digamos, ficar batendo direto, porque você vai ter que às vezes desviar de uma mecânica e você não vai ter muito o que fazer. Obviamente que existem artifícios, isso você vai aprender com o tempo. Mas vão ter talvez pequenos momentos que você só vai ter que andar mesmo e dane-se, é a vida. Tá? Basicamente é isso. Em algumas lutas específicas você vai ter que ficar sem reação, aliás. Ou direcionar seu personagem de uma forma que você não queria exatamente, ou de acordo com o ambiente, algo do tipo. Mas isso são coisas de mecânicas, são coisas de instâncias que elas vão te impor uma condição. Isso também é uma outra coisa do combate do jogo. Mas é algo que você também só vai pegar com o tempo. As instâncias iniciais elas são bem tranquilas. E aí, a cada, digamos, 10 níveis, principalmente depois do nível 50, tá? Depois do nível 50, a cada 10 níveis você vai sentir uma grande mudança, ou uma razoável, pelo menos, mudança, tanto no nivelamento das instâncias, na complexidade, quanto até mesmo nos jobs. Você vai ver que eles poderão ter, na verdade, porque eu acho que depende muito do job isso, mas poderão ter mudanças significativas na dinâmica do job. Às vezes ganha uma skill extra, que muda a forma que você combina as coisas, ganha um efeitinho adicional e assim vai. Uma coisa que é importante também é não fique tenso jogando o jogo. Já vi muito jogador jogando isso aqui e o cara praticamente entra em pânico. Tipo, calma, não precisa entrar em pânico. Vai jogar, joga com os outros players, não precisa ter medo. Todo mundo começa de baixo, sabendo nada, tá nível baixo, vai jogando de boa. O jogo vai te introduzir aos sistemas de Dirty, etc. Só vai, cara, só vai lá tranquilo, tá bom? E aos poucos você vai aprendendo a usar suas habilidadezinhas, seus buffzinhos, e não entre em pânico. Principalmente porque vão existir mecânicas e ações dos inimigos que às vezes não vai ter aquela barrinha de cast, né? Aquela barrinha de ação do inimigo que ele vai ficar ali mostrando, eu vou fazer isso. Nem todo inimigo tem isso. Às vezes você tem que olhar pro inimigo, ele vai levantar a mão direita, e ele vai bater no lado direito dele. E essa é uma coisa que às vezes é bem visível, às vezes não. Vão ter ações que o inimigo tem nuances de... Tipo, ele indica de uma forma meio superficial o que ele vai fazer. E aí você só vai aprender tomando uma na cara. E é verdade, é assim mesmo, normal. E em alguns conteúdos mais difíceis é uma mistura disso tudo. Mas no geral, nada complexo, tá? Sinceramente. Vão ter, obviamente, os conteúdos indie-game, né? As ultimates, raid, etc. Inclusive tem no canal aí vídeo que eu explico todos os tipos de instâncias. Só ver no card aí que eu vou deixar pra você também. E, bom, curte o jogo. Acho que a melhor dica, assim, é curte o jogo que gradativamente você vai aprendendo com calma. Vai no seu ritmo, não fica querendo rushar nada. Porque é muita coisa, é um MMO que tem 11 anos de idade. Não vai ser de um dia pro outro que você vai aprender tudo, tá? Eu acho que essa é a melhor coisa que a gente pode falar aqui. Falando um pouco dos jobs de criação, coleta, crafting, né, gathering, essas coisas, você vai liberar eles exatamente como os jobs de combate. Vai ter uma missão azul, você vai lá, fala com o NPC, e aí ele libera a funcionalidade do job de combate, de coleta e etc pra você. É bem tranquilo, nada complexo. Uma coisa interessante é que os jobs eles têm uma certa interdependência. Você não consegue fazer tudo só com um. Vão ter coisas que você só vai poder fazer com jobs específicos de crafting ou de gathering. Que são várias profissões de criação. E são 3 profissões de coleta. Cada uma lida com uma coisa. Então você vai ter que ir pegando o jeito aos pouquinhos. Mas é algo bem legal, sinceramente. Eu não gosto muito da forma que o sistema de crafting aqui funciona. Porque ele é um mini puzzle. Só que no começo é bem de boa. Só que lá pra frente, no nível alto,
vira um negócio um pouco arrastado, na minha humilde opinião. Você vai sentir isso ali no nível, talvez 80, 70, eu acho. É que vai do player também. Uma nota interessante também para adicionar aqui é que a sua profissão ativa, o seu job ativo, mais precisamente, ele é baseado na arma primária equipada. Então, quando você tá ali, por exemplo, setando as suas jobs salvas no seu perfil, você precisa equipar a arma primária para depois você realmente estar usando ela. Então essa é uma outra diquinha assim bem básica também, que eu acho que muito novato fica meio perdido aí. Enfim, eu acho que eu falei de toda a base do jogo. Daqui pra frente, cara, a melhor coisa que eu posso te dizer é: vai curtir, vai matar a Joaninha, e daqui a pouco o jogo vai mandar você matar uma divindade. E nem tô spoilando nada, porque pode acontecer, né? Não sei. Mas todo dia RPG é assim, né? Começa com um bichinho insignificante, daqui a pouco você tá lutando com uma entidade lá. Um bagulho muito louco. Enfim, eu acho que eu já consegui apontar tudo de inicial pra vocês, assim. Eu me predisponho a ajudar vocês com qualquer coisa. Comenta aí qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver. Que esse vídeo especial eu só queria realmente fazer essa apresentação bem básica. Pra abrir esse espaço, esse canal até pra tirar a dúvida do pessoal. Divirta-se e de resto, fiquem bem e até a próxima. Valeu.